pra sapatar. Tem garantia. Desejo felicidade, gostei da sua pintura e a sua capacidade. E admirei bastante 6 aninhos de idade. Primeira que eu tô prestando atenção, mas aqui no Tanta Praça tá ouvindo essa canção do poeta nordestino que é a voz do sertão. Na passagem do século, eu devia marcar qualquer coisa. Então, esta praça que está aqui, quando eu tive que fazer esse projeto, vocês estão vendo aqui, para explicar. Este azul é chamado pelos gregos, pelos egípcios, pátria celeste, pátria. Isto é uma pátria do mundo. Depois, vocês vão encontrar este verde. Quando Deus criou o mundo, Deus criou logo de início as águas. Então as águas se formaram, águas tumultuosas, águas serenas, e que você procurasse. Pronto? Então, vocês veem a fúria do mar, as ondas quebrando em cima das pedras. Compreendeu? Ora, aí eu disse, eu vi o mundo, ele começava no Recife. E de fato, o Recife começa aqui. Aqui é que começa o Recife. Boa, meu rapaz. Você não sabe nadar? Então nada aí. Pode. Por quê? Não tem calça? Vai depressa. Vocês são donos de tudo isso. Esses arrecifes defendem uma grande parte do Brasil. Se não fosse esse arrecife, não havia Nordeste brasileiro. Não havia Nordeste. Não havia os grandes homens todos. De forma que isso é uma criação, é puramente uma criação divina. Nós estamos aqui, momentos divinos. Vocês não podem imaginar a sensação que eu tenho pessoal diante de Deus. Eu tinha mais ou menos uns 12 anos, quando pela primeira vez da minha vida, eu tive contato com o mar. Eu não esperava encontrar um mar desta natureza. Foi o seguinte, porque este mar verde não existia. Nas escolas de Belas Artes se ensinava que todo o mar era azul. Então, passou o mar a ser azul. O mar verde como este é uma coisa rara. Somente depois que Nabucco falou, saindo pelo rio Ipujuca, numa barcaça ao encontro do mar, o Nabucco declarou: este mar é um mar verde igual às canas de açúcar ao canavial. A Zona da Mata era das zonas mais ricas do Brasil, na questão do açúcar. Os homens importantes da época, todos viviam nos engenhos. Os engenhos eram um poder enorme, político, social. O engenho de Jundiaí hoje passa como um símbolo, porque representa bem tudo que foi no século XIX, a opulência de Pernambuco, as grandes misérias políticas, ele simboliza bem tudo. Ora, mas como toda casa antiga, ela sofre fisicamente, porque a extensão daquela casa era enorme. Ela tinha 20 e tantos quartos, que é muito difícil uma conservação física daquela casa. Me comove enormemente. Só encontro como testemunho aquelas grandes palmeiras que você assistiu. São palmeiras seculares. Aquelas palmeiras de Jundiaí estão em pé para poder contar ao mundo o que se passou naquele pedaço de terra. É preciso saber que o Código Civil Brasileiro, de Clóvis Bevilacqua, Pontes de Miranda, começa naqueles engenhos. Tobias Barreto, Silvio Romero, Joaquim Nabuco,
aqueles engenhos, né, como fator de cultura, é enorme na história literária brasileira, na história filosófica, contra o Bia Barreto. Havia uma espécie de guerra civil dentro do estado de Pernambuco, entre as fações políticas, as fações econômicas, a questão do algodão, a questão do açúcar, o algodão que vinha do interior, sob a guarda, às vezes, de cangaceiros, tremendo, que eram pagos para grandes companhias para assegurar a defesa do produto. Este engenho Banguê, pelas águas do rio Pujuca, era de importância enorme. Foi o lado onde Joaquim Nabuco, onde Mário de Andrade chorou. Era uma paisagem única no mundo, de cana-de-açúcar, de água correndo, um rio correndo. Isso vinha daqueles engenhos. O banho de rio era mais salutar possível. Podemos dizer que 1928 foi um período muito rico em toda a literatura brasileira. O número de romances que apareceram em 30 foi enorme. E, subitamente, Raquel de Queiroz, Zelim do Rio, Graciliano Ramos, subitamente apareceu. Ora, não era ainda um produto da sociologia, não. Era um produto mesmo da terra, que Zelim sentia, compreendeu? Os romances de Zelim são muito humanos. É porque, sinceramente, eu próprio me sentia como um produto legítimo do Rio. Eu tenho que falar, por exemplo, da minha pintura. Eu aprendi a pintar com minha tia, mas a questão é o seguinte, que ela era uma pintora, como na época existia muito. Ela pintava as flores, essas coisas delicadas. Ela não penetrava bem. Ela não penetrava bem na natureza. E então, um dos livros que eu tinha tirado da biblioteca do engenho chamava Arte de Pintor, de Camille Béranger. Eram 2 volumes. Um volume era da anatomia artística, onde se aprendia o corpo humano. Compreendeu? Ora, esse corpo humano que você encontra pela praia. E lá no Rio eu tinha Modesto Broco, Lucílio de Albuquerque, compreendeu? Mas eu deixei a Escola de Belas Artes, completamente a arquitetura, pela pintura, entendeu? Porque eu fazia aquarela. Pela dificuldade que se tinha de pintura a óleo, viu? A pintura a óleo vinha para os grandes mestres, como se fosse Vitor Meirelles, essa coisa toda. Porque é preciso pensar que uma bisnaga de tinta vinha de Paris para Rio de Janeiro por barco. Porque você vê a diferença, mesmo em matéria de cor, entre Olinda e Recife.
Ora, eu tinha que recorrer a essas cores primitivas, porque não é à toa que o sujeito pinta uma parede de rosa, azul, não é à toa. Alguma coisa manda você se segura na cor, porque a cor é primordial na vida de um homem. E, sobretudo, as mulheres. As mulheres são grandes conhecedores das cores, viu? Não é para azar que a pessoa pega um tecido azul ou verde, não. Não, essa cor é intrínseca dentro da própria pessoa. A cor branca mesmo, durante muitos séculos, viu? Para combater os árabes, o rei de Portugal e Espanha proibiu que se usasse a cor branca. Era proibido em Pernambuco usar branco. Era proibido usar branco em Portugal. Era proibido usar branco na Espanha. O árabe é quem cultivou o branco. Bom, o ocidental mesmo não cultivou. Compreendeu? De forma que havia pelas rainhas católicas da Espanha um combate à cor branca. Aqui em Recife, para você pintar uma casa de branco, precisava uma licença especial do próprio arcebispo. Este bloco de casa, de fato, numa delas era o ateliê, mas toda a vizinhança fazia parte, porque eu tive vários ateliês aqui no Recife. Um desses aqui, para mim, era um dos mais queridos, porque eu assistia o deslumbramento do mar, viu? Os amigos que saíam daqui para tomar banho na casa de banho que tinha aqui dentro. Viu? Tudo isso aqui era cheio de barcos, porque aquela ponte era uma ponte giratória. Então, o número de grandes veleiros estavam aqui. Nesta bacia enorme, você via a alfândega velha, a igreja da Madre Deus, compreendeu? Um dos quadros mais representativos do ateliê se encontra em Paris. É chamado Recife Lírico. Então, eu perguntava a mim mesmo como é esta cidade que eu tanto amava. E aqui eu assisti todas as misérias do Estado Novo. Cheguei a trabalhar no começo. Então, a minha vida foi mudando de dirigido para a Europa. Eu tinha que seguir as cartas de Cavalcante e partir para a Europa. Eu não poderia mais trabalhar diante do Estado Novo, dirigido por padres jesuítas, dirigido por jornais da oposição, um jornal chamado Fronteiras, que pedia a minha prisão, a prisão de Gilberto Freire, de forma que nós vivíamos num estado perigoso para a pintura, perigoso para as artes, perigoso para a literatura, sociologia e todos os homens de pensamento. O painel sai daqui naquele caixote como se fosse um esquife. Ora, o Estado Novo provocou uma crise moral, social muito grande no Brasil. O Brasil não merecia, de maneira nenhuma, ter sido julgado fascista, nazista. Você não podia admitir que raspasse a cabeça de Graciliano Ramos. Compreendeu? Você não podia ir ao Rio procurar Graciliano com cabeça raspada. Viu? Era uma coisa pequena, estreita. O Brasil não merecia isso. Aí eu fui para Paris, onde eu estava de Cavalcante, Paulo Carneiro, Eliezer Magalhães. E esse encontro todo político se dava muito em Paris, se dava num café chamado Dome, cuja proprietária, sabendo que você era republicano, não pagava sua conta. Você não pagava café com ele nenhuma, porque você era republicano. O painel foi feito por volta de 26, 27, 28, em cima de papel gráfico com cola de peixe.
teve grande dificuldade. Ele era ajudado numa casa na Rua Prazível, no Rio de Janeiro, nas vizinhanças da casa onde morava Manuel Bandeira e Jaime Vale. E quem me ajudava era o velhinho acendedor de lampião que andava pela Rua Prazível. Esse velhinho tinha como apelido o Profeta. Olha, esse painel tem uma vida própria, vou explicar. Quando eu saía do ateliê Martim de Barros para o exílio, tinha que ser enrolado, depois tinha que ser posto no caixão. A impressão que eu tinha naquela hora era de esquife. Era como se o painel tivesse morrido. Depois da guerra, abriu-se o painel e vários intelectuais brasileiros daqui tomaram parte. Ele tem uma vida própria. De fato, eu tinha pensado no painel, pensando na vida de Joaquim Nabuco. Nabuco nasceu aqui no Recife, no Areal, em terras de manga. A terra de Massapé para Nabuco foi muito tempo depois, quando ele era moço e se criava no engenho. Tive uma liberdade enorme, nada me era estranho. Eu guardei o máximo possível o espírito brasileiro na pintura, que era justamente, coincidia com o espírito de Nabuco, a cultura de Nabuco. Viu? A cultura de Nabuco foi, desde que ele escreveu sobre o pai, que ele teve uma liberdade. Aqui embaixo representa Rio de Janeiro, já o Pão de Açúcar, onde Nabuco se dirige para Rio de Janeiro, a vida social do Rio de Janeiro. Então você representa ele mais ou menos livre, figuras enigmáticas que existem. Figura enigmática. Figura enigmática que recebe a pergunta e não responde. Não responderá nunca. É um enigma. Daí vem, quando eu fiz o painel, eu pensei em fazer uma obra sinfônica. Uma obra sinfônica que adaptasse à vida do grande homem. E depois foi se transformando, a ideia foi se transformando. Você, em pintura, você tem que ter o espírito de liberdade enorme, compreendeu? Você não pode se prender só a um conceito, não. Você tem que ser muito rico de espírito para aceitar o que a pintura vai lhe propor. É ela, a arte que vai te propor. Ela que canaliza. E é ela quem vai te propor, é ela quem vai te jogar na rua, é ela quem vai fazer tudo. Você vai viver da cultura que, de fato, a arte lhe propõe. A arte lhe propõe. É um pedaço tirado, um pedaço erótico, que foi tirado à base de uma lâmina gilete. Eu não procurava escândalo, mas de fato havia, pela liberdade com que eu tratei o elemento humano. Quando foi cortado, o delegado me chamou para depor, virou-se para mim e disse: "O senhor é capaz de descrever o que foi roubado?" Eu digo: "Sou. Primeiro, a mulher escrava deitada e o homem em cima." Eu disse: "Mas é normal?" Eu digo: "O senhor sabe que é normal." Bom, então, depois, o delegado virou-se e disse assim: "Mas como é que a gente vai descobrir isso?" Eu digo: "O senhor procura no Senado brasileiro, porque ainda está na mão de um grande senador da República." Bom, depois,
Ele perguntou, mas como é que houve isso? O que é que o senhor pintou? Eu aí descrevi o lado sexual da parte. E depois, finalmente, eu disse a ele, senhor delegado, esse ladrão é homem de bom gosto. Ele ficou zangado e se retirou. Não estou aqui para receber o livro. Você já via também no painel casas numeradas. É preciso ver que o número representava muita coisa do neurotismo brasileiro. A prova que no Rio de Janeiro o sujeito dizia, vá no número 39. Agora é preciso saber que o tipo, o físico daquelas mulheres era um tipo muito atraente. Demasiadamente atraente, era uma cor que partia de chocolate e você já sentia alguma coisa de carnal. Não? Você já estava de frente de uma figura carnal. Já era um convite para uma depravação. Compreende? Quando eu trabalho, é uma coisa inteiramente à parte. Eu vivo uma vida inteiramente diferente de tudo. Compreendeu? Na pintura você é levado por ela. Você inconscientemente você é levado pela pintura. Inconscientemente. Você, de frente de uma paisagem, é ela quem lhe convida a alguma coisa.